Olá, queridos amigos, queridas amigas do canal da BPE e do canal Paz e Bem. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica. E hoje, que foi o tema que eu já escrevi no jornal GGN essa semana, cujo link está aqui embaixo, vamos falar sobre as relações entre fundamentalismo religioso e extrema-direita política. Que essas duas maneiras de encarar, de agir e de estar no mundo estão interconectadas, têm se interconectado cada vez mais e estão invadindo os espaços do mundo, né? Então nós temos que nos acautelar e pensar em estratégias de como desconstruir isto. Por quê? O que é o fundamentalismo religioso? É aquela maneira mais dogmática, mais fanática, mais fechada, mais intolerante, né, mais opressora de se encarar a religião. Se extrai da religião as regras mais rígidas, mais duras, os fanatismos mais irracionais, aliás, todo fanatismo é irracional, porque há um fechamento para o diálogo com o outro, um fechamento para o mundo, para o estar no mundo, para o ser do mundo, para participar deste mundo como ele é, atuando de maneira lúcida e racional. E geralmente esse fanatismo, esse fundamentalismo é alimentado por líderes religiosos, falsos líderes, exploradores da fé alheia, exatamente contra aqueles que Jesus se manifestou, que eram na época os fariseus, né, que ele chamou de cegos condutores de cegos, né? Os sepulcros caiados. Foi a única vez que Jesus se indignou com energia, até com uma certa dose de violência, porque ele derrubou ali também contra os vendilhões do templo, e ele falou que os fariseus eram sepulcros caiados e derrubou os vendilhões do templo. Ou seja, aquela visão de que a pior coisa que se pode fazer é explorar a boa-fé do povo, é transformar a fé religiosa, a espiritualidade, num motivo de dominação, num motivo de exploração econômica, num motivo de opressão das pessoas, da sociedade. E nós estamos vendo que esse avanço do fundamentalismo está em todas as religiões. Bom, está no islamismo, está no judaísmo, está no catolicismo, porque há, por exemplo, uma facção enorme de católicos, não sei mensurar o quanto isso é enorme, não, mas enfim, há uma facção bastante expressiva de católicos que tem ódio desse Papa Francisco, que querem tirá-lo, se pudesse, tirariam o Papa Francisco do poder, porque o Papa Francisco é justamente um não fundamentalista, uma pessoa aberta ao diálogo interreligioso, aberta ao diálogo com o mundo contemporâneo, acolhedor, compassivo. Então, o fundamentalismo se opõe à compaixão, ao diálogo, à fraternidade, à leveza de espírito, ao encarar a espiritualidade de maneira leve, fraterna, amorosa, né? E é uma maneira dogmática, fechada, intolerante, violenta e muitas vezes cheia de ódio de praticar a religião. E isso se coaduna muito bem, alimenta e é alimentado também pela política extrema-direita. O que é extrema-direita? A extrema-direita é o nazifascismo, né, que nem sempre tem esse nome, né? Por exemplo, uma extrema-direita de Israel, ela não pode ser chamada de nazifascismo porque eles foram vítimas do fascismo, mas é extrema-direita parecida com o nazifascismo. O que é a extrema-direita? É quando um governo, um Estado, quer impor uma facção da sociedade, um partido, enfim, nós temos agora partidos de extrema-direita em vários lugares, inclusive na Alemanha, né? Está havendo uma discussão tremenda, porque há uma força que lá teve a extrema-direita que dominou com Hitler, né? Que é um partido político que agora está querendo também tomar o poder, já houve tentativa de golpe, já prenderam as pessoas que iam dar um golpe, enfim. Estamos assistindo no Brasil, nós temos também uma extrema-direita. Então vejam, a extrema-direita, ela não respeita a liberdade, não respeita a democracia, não respeita a vontade popular,
ela é autoritária, extremamente autoritária, sumamente autoritária. Geralmente a favor de tortura, de prisões políticas, enfim. Né? E, em geral, né, quer dizer, por exemplo, o que a extrema-direita e os fundamentalistas religiosos combinam muito bem? Por exemplo, a ojeriza à ciência. Né? Então, nós tivemos aí uma demonstração disso na época da Covid, em que o governo de extrema-direita, que estava no poder, não vou citar nomes, todo mundo sabe, foi contra a vacina, ou seja, contra a ciência. Né? E quantos fundamentalistas, quantos evangélicos fundamentalistas também pregavam que não era preciso vacina, que bastava uma bênção do pastor, e tivemos aí 700 mil mortes por conta disso. Né? Então, fundamentalistas religiosos de extrema-direita são, em geral, contra a ciência, em geral, contra intelectuais, artistas, porque os intelectuais, os estudiosos, os pesquisadores, as universidades são aqueles que analisam a sociedade, que desconstroem, né, o autoritarismo do poder estabelecido, que se opõem muitas vezes à falta de liberdade. E os artistas são as pessoas, em geral, mais livres do mundo. Não que não haja uma arte de extrema-direita. Né? Nós tivemos aí uma arquitetura, por exemplo, fascista, na época do Mussolini, na Itália. Tivemos músicas nazistas, cinema nazista, na época de Hitler. Então, é uma arte, mas é uma arte engessada, é uma arte doutrinante, é uma arte que está a serviço da ideologia da extrema-direita. Aí as pessoas me perguntam o seguinte, mas recebi essa semana uma pergunta de uma amiga minha de 40 anos. Mas então, por que você não critica também a extrema esquerda? Bom, em primeiro lugar, porque atualmente não existe extrema esquerda no planeta Terra. Né? Stalin já morreu faz muito tempo. Mao Tse-tung também, por exemplo. Esses seriam representantes da extrema esquerda no sentido do extremo autoritarismo, da opressão do povo, da morte de inimigos políticos. Não existe essa extrema esquerda no mundo hoje. Não existe. O que existe é um avanço da extrema direita. Então, não vou criticar uma coisa que não existe. Isso desde que a União Soviética acabou, aliás, também não existe nem comunismo, né? Que as pessoas vivem pregando o espantalho do comunismo para defender o advento, o avanço da extrema-direita. Né? E, aliás, se a gente for aprofundar a discussão, né, a gente sabe que a União Soviética não representou uma realização do ideal socialista. Né? Enfim, há uma série de discussões a respeito. Agora, pode dizer, mas o Putin é um ditador, sem dúvida, acabou de matar um opositor lá, e não tem liberdade de imprensa na Rússia, né? Mas ele não é de esquerda no sentido literal da palavra, porque a Rússia tem atualmente capitalismo. Né? Estava até agora, antes da guerra da Ucrânia, um monte de McDonald's lá, então onde que é de esquerda? Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, e o Ocidente? O que está fazendo com Assange, que é uma vergonha? Né? Por um acaso, os Estados Unidos, que representa a liberdade de imprensa, a liberdade democrática, como age com seus opositores, com a prisão de Guantánamo, com Assange, que está minguando, morrendo, Inglaterra e Estados Unidos matando este homem, porque ousou denunciar o que os Estados Unidos faz no mundo. Então, as coisas são bem mais matizadas do que esse maniqueísmo emburrecedor mantido por fake news de WhatsApp procura doutrinar as pessoas. Então nós estamos num momento de extrema irracionalidade. Por quê? Porque decaiu a cognição das pessoas, as pessoas não leem mais um livro, né? Não tem mais interpretação de texto, tudo é TikTok, tudo é 5 segundos, tudo é mensagem do WhatsApp, e essas mensagens existem verdadeiros exércitos digitais que produzem e passam para as massas fake news que as pessoas creem piamente. Né? Hoje mesmo eu vi uma pessoa colocar, por exemplo, só um exemplo, uma pessoa colocar um meme no Instagram, uma pessoa conhecida minha, dizendo: Lula liberou o aborto em qualquer época da gestação.
Eu falei, é fake news. A pessoa falou, não, não é fake news. Vejam só, a liberação do aborto, a descriminalização do aborto, exige passar pelo Congresso Nacional, a lei pelo Congresso Nacional, pelo Supremo, e o Lula não tem nada a ver com isso. Não é ele que libera ou deixa de liberar. E nenhuma lei proposta existe, aliás, eu não desconheço se existe no mundo, acho que deve existir algum país que pode-se fazer a interrupção da gravidez em qualquer fase da gestação. Então, é fake news total, né? E a pessoa não tem ideia de que seja, e crê piamente. E assim as pessoas vão sendo doutrinadas, levadas, e estão como zumbis, né, diante da realidade, dissociadas da realidade, e são manipuladas e levadas, tanto por líderes religiosos quanto por líderes políticos, que muitas vezes estão em conluio, em comunhão, justamente para levar a sociedade para um modelo mais autoritário, mais opressor, onde não exista liberdade política, onde não exista liberdade de costumes, mas uma liberdade existe do capital explorar o povo, né? Porque a extrema-direita, ela é capitalista, né? Ela não deseja fazer um Estado totalitário para controlar a economia a favor da população, ou ter mais saúde, mais educação, não. Ela deseja, que é o caso, por exemplo, do Milei argentino, deseja que o capital tenha plena liberdade, mas politicamente as pessoas não terão liberdade, né? Então, quer dizer, é uma faca de dois gumes, né? E as pessoas não entendem bem essa sutileza, né? E confundem, porque é falta de letramento político, falta de aula de história, falta de entendimento das coisas, e que a manutenção, né, do debate, que não é um debate, são discursos, são memes, é através de redes sociais muito superficiais. Nós temos coisas belíssimas, muito boas nas redes sociais. Estou aqui procurando fazer aqui alguma coisa que seja consistente como tantos outros fazem. Mas a maior parte, aqueles que têm milhões de seguidores, ou aquelas notícias que estão espalhadas pelo WhatsApp, né, ou pelo Telegram, são, né, aquelas pessoas que aquelas notícias ou aquelas ideias que são muito pobres, muito desfiguradas e desfigurantes da realidade. E o que nós vamos fazer com isso, né? Como é que a gente vai evitar de entrarmos numa nova Idade Média? Porque esse é o perigo, né? Uma idade em que reneguemos a ciência, em que reneguemos as liberdades individuais, em que reneguemos todas as conquistas civilizatórias, a arte, a liberdade da arte, né? Como é que nós vamos fazer isso? Porque isso já aconteceu uma vez. Eu cito nesse artigo que vocês lerão aqui embaixo, que eu publiquei no jornal GGN, uma cena muito interessante, mas triste, do filme Alexandria, onde se conta a história da filósofa Hipátia, que era uma filósofa da Alexandria, lá pelo ano 400, que foi morta, esquartejada pelos cristãos. Era filósofa, astrônoma, matemática, uma mulher brilhante. Todos os seus livros foram queimados, ela foi morta, né? E ali a gente vê quando o cristianismo realmente institucional, não aquela mensagem fraterna, pura, leve, libertadora de Jesus, mas o cristianismo incorporado no Império Romano, né, o cristianismo amalgamado com o poder dos imperadores, se torna uma potência opressora, né? Então, já os cristãos passam de mártires a inquisidores e já começam, nesse momento, a Idade Média, que foi aquela idade das trevas, em que a maior parte, 100% do povo, inclusive reis, eram analfabetos, e esta mulher foi uma das últimas, né, que representou, né, uma sabedoria, uma filosofia livre na Antiguidade, e que durante a Idade Média foi desfeita, né? Então vamos militar, pensar, estudar história, estudar livros e não apenas
memes do Instagram, ler, ouvir professores universitários, ouvir pessoas que saibam do que estão falando e não apenas líderes, falsos líderes, gurus, falsos gurus que exploram a boa-fé do povo, para que a gente possa fazer reverter esta situação que está bastante perigosa de nós mergulharmos de novo num mundo em que nós não teremos mais a liberdade de fazer um programa como esse que eu estou fazendo aqui. Então, é isso. Ficamos com essa reflexão de hoje. Um grande abraço a todos e todas.